Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 4 de abril. Voto jovem. Adolescentes de 16 e 17 anos têm um mês para fazer o título de eleitor. Inicia a vacinação contra a gripe e sarampo. Vamos esclarecer as principais dúvidas sobre essas imunizações. Os destaques da agenda cultural para esta semana. E uma entrevista com o diretor de teatro Gabriel Messias, que traz aos palcos uma obra de Oscar Wilde. Eu assombroso que imagina o sentimento destes homens. O ano é de eleição e jovens que completam 16 anos até outubro e que queiram votar pela primeira vez têm exatamente um mês para fazer o título de eleitor. Por enquanto, o movimento no Tribunal Regional Eleitoral é tranquilo, mas com as campanhas, a tendência é que mais adolescentes busquem o direito de votar. A Natália tem 15 anos e já está com o título de eleitor. É que ela faz 16 em agosto, portanto, em ano de eleição e antes da data do primeiro turno. A amiga Marina está na mesma situação e vai seguir o exemplo e tirar o documento, mesmo não sendo obrigatório antes dos 18 anos. Tudo começou quando no colégio a gente começou a estudar sobre os governos, sobre toda essa história, e eu achei muito interessante, né? Então eu comecei a pesquisar mais sobre política, acabei me interessando pelo assunto e decidi que se eu poderia fazer o meu título esse ano, por que não fazer? Eu gosto de ajudar, eu sempre gosto de fazer coisas que não é obrigada. E já que eu tenho idade, também eu quero sentir que eu fiz parte da decisão final, boa ou ruim, que eu ajudei. O voto a partir dos 16 anos nasceu com a Constituição de 1988. Mas esse direito voluntário à participação tem registrado queda nas novas adesões nos últimos anos. Um fenômeno mundial que não é exclusivo do Brasil. A falta de comunicação hoje entre os partidos políticos e o jovem, de estabelecimento de uma pauta que interesse a eles e também deles verem a participação nas instituições como algo necessário para o exercício da vida pública. Então isso tudo acaba eclodindo numa menor participação do jovem. A Justiça Eleitoral e alguns parceiros, como os influenciadores e celebridades, acabaram utilizando as redes sociais para poder conversar, chegar nesse jovem e explicar para eles de que a participação cidadã por meio do alistamento eleitoral e da participação nas eleições, independente da matiz política que deva ser seguido, é importante e necessário e que eles façam uso disso. Segundo o TRE aqui no estado, os eleitores de 16 e 17 anos até março somaram quase 26 mil jovens. E essas campanhas querem acelerar os novos alistamentos, que agora têm o prazo de um mês, até 4 de maio para acontecerem. Atenção porque a central de atendimento ao eleitor aqui em Porto Alegre mudou de endereço, está aqui na Avenida Siqueira Campos, bem no centro histórico. A coleta da biometria, por exemplo, continua suspensa por causa da pandemia e os atendimentos presenciais precisam ser agendados. Por isso a procura é pouca, mas também porque tudo hoje pode ser feito direto pela internet. É só entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral e seguir os passos para o primeiro título. Além dos dados do formulário, é preciso já ter em mãos para anexar uma imagem em arquivo de um dos documentos de identidade com foto, comprovante de endereço recente e uma selfie segurando o documento ao lado do rosto. O título pode ser acessado no prazo de 3 a 8 dias pelo aplicativo da Justiça Eleitoral. Depois, é só se preparar para escolher bem os candidatos, como estão fazendo a Marina e a Natália. Eu já estou mais entendendo como é que funciona tudo e aí eu quero ir na prática para entender. Porque eu acho muito importante que as pessoas votem, os cidadãos votem, porque é a política do próprio país, da cidade, do estado, para que os cidadãos participem politicamente, para que eles possam decidir o que é melhor com base na ideologia de cada um, o que é melhor para o seu país. Esse prazo de 4 de maio também é para quem precisa regularizar o título de eleitor. E essa também é para os jovens. Quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio e precisa de isenção da taxa de inscrição tem até o dia 15 de abril para fazer a solicitação no site que aparece aqui na tela. Quem perdeu o Enem do ano passado também tem esse prazo para fazer a justificativa.
E para quem quer estudar ou revisar os conteúdos de casa, a partir do dia 18 de abril, o pré-ENEM volta à programação da TVE. A TVE volta a apresentar as aulas do pré-ENEM para auxiliar na preparação dos estudantes. As aulas inéditas iniciam no dia 18 de abril, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Uma oportunidade para consolidar e reforçar os conhecimentos de quem tem o objetivo de cursar uma universidade. Devido à pandemia, desde 2020, a emissora faz a transmissão dos conteúdos, que abordam os principais temas que são cobrados nas provas do Enem. Uma equipe de professores da Secretaria Estadual da Educação é a responsável pela organização das aulas que são gravadas no estúdio da TVE. Agora vamos falar de saúde. Nesta segunda-feira começou a vacinação contra a gripe e o sarampo em todo o país. Na capital, mais de 120 unidades de saúde estão aplicando as imunizações. Como acontece todos os anos, as campanhas são organizadas de acordo com os grupos prioritários. Segundo o Ministério da Saúde, o público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe em Porto Alegre é de aproximadamente 730 mil pessoas. Há tempos, João Carlos e Nice não faziam um passeio de mãos dadas. Hoje a ocasião é especial. Os dois foram fazer a vacina contra a gripe logo no primeiro dia. Estamos acostumados, porque todo ano a gente faz, a prevenção sempre é importante, né? Vai aparecer outras vacinas que a gente sabe. A gente tem que se vacinar porque para a saúde da gente mesmo, né? Porque é uma coisa bem interessante para todos, né? Não perderam tempo, vieram logo no primeiro dia. No primeiro dia, claro, sempre. A gente mora aqui no bairro mesmo, então o modelo está ali. A imunização contra a gripe ocorre em todas as unidades de saúde. No bairro Santana, em frente ao posto Modelo, na igreja Nossa Senhora do Líbano, o movimento em busca da vacina já era grande. Tranquilo, tudo muito certo, tudo muito bem organizado. A gente se sente muito feliz com essa possibilidade de continuar bem de saúde. Nessa primeira etapa, que se estende até o dia 30 de abril, a imunização contra a gripe é destinada a idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores de saúde, de serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade. Idosos devem apresentar o documento que comprove a idade. Trabalhadores da saúde, a comprovação do vínculo de trabalho. Acho importante que suaviza um pouco a gripe, né? Não fica tão violenta. Da gripe, sim, mas não tão forte. Na segunda fase da campanha, entre 2 de maio e 3 de junho, o grupo de pessoas é maior. Serão imunizados crianças de 6 meses a menos de 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com deficiência permanente, com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Trabalhadores do transporte coletivo e população privada de liberdade também devem ser imunizados nessa etapa. De modo simultâneo, a vacina contra o sarampo está sendo oferecida para os profissionais da saúde que não fizeram a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Ela pode ser feita com qualquer intervalo com a vacina influenza a partir dos 6 meses de idade. O calendário é o mesmo. Na segunda etapa, a imunização contra o sarampo é para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. O dia D está previsto para ocorrer em 30 de abril, mesma data da campanha da gripe. A gente continua falando de vacinação com a diretora de atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde, a Caroline Schirmer. Caroline, então, bem-vinda aqui ao Redação TVE. São várias frentes de vacinação nesse momento, né? Gripe, sarampo, Covid-19. Então, queria começar pedindo para você comentar para a gente, né, sobre o caso da vacina do sarampo, né? Que ela começa pelos trabalhadores da saúde e eles também devem fazer a vacina contra a influenza. É isso mesmo? Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Fernanda. Muito importante a gente estar aqui, né, trazendo e tirando algumas dúvidas, né, da maior parte da população. Nesse momento, então, começamos, né, hoje, dia 4, são 4 vacinas, né, que a gente vem à frente, né, como tu disseste, da Covid, sarampo e da influenza. A vacina do sarampo, neste momento, é para trabalhadores de saúde, lembrando, né, que quem já teve sarampo anteriormente, a gente já considera como imunizado, mas quem não teve tem que tomar a vacina, né, pelo menos a faixa etária de 30 a 49 anos, pelo menos uma dose, né, da vacina contra o sarampo.
E muito importante, apesar da gente já ter o sarampo quase como uma doença negligenciável, a gente precisa desse imunizante. Agora, né, a gente teve recentemente um surto na cidade então, de São Paulo, não é muito longe daqui, e nós não queremos que o sarampo, que é um vírus, chegue até, né, no caso Porto Alegre, e acabe dando, né, problemas para a população. Então, essa dose ela está em 124 unidades de saúde, tem unidades vacinando até as 10 horas da noite, e é importante que as pessoas procurem para a gente também, né, se proteger contra o sarampo. E com relação à influenza, né, que a gente estava acompanhando na matéria da Lisele, também a gente já está nesse momento de mudança de temperatura, né? Mudou também a estação. É muito importante fazer essa vacina também. Exatamente. A gente tem, então, hoje disponível também nas 124 unidades de saúde a vacina contra a influenza. Essa vacina, ela protege contra os 3 principais, né? A gente fala a vacina da gripe, são vários vírus, mas os 3 principais vírus que causam internação e óbitos, inclusive, é o vírus da H1N1, o H3N2, que foi muito falado no final do ano passado, e a influenza tipo B. Esses 3 vírus são os, digamos, a gente considera como os mais letais, e as pessoas, então, vão se proteger ao tomar esse imunizante. Nesse primeiro momento, né, a partir de hoje até o dia 2 de maio, serão para os trabalhadores de saúde e para os idosos com mais de 60 anos. Também é uma vacina que é aplicada até as 22 horas, né, em algumas unidades de saúde. Então, contamos, né, com a participação de todos, estamos fazendo esse chamamento, esse convite para a população, porque sim, né, a gente já aprendeu com a Covid que a vacina ela salva vidas, ela diminui a gravidade, né, da doença, principalmente da gripe em idosos. E aquela dúvida que é muito comum, né? Dá para tomar uma vacina junto com a outra? Que cuidados as pessoas precisam ter né, nessa gestão aí das doses? Ótima pergunta, bem lembrado. Sim, a vacina da gripe e a da Covid pode ser tomado concomitante, pode ser tomado no mesmo dia. Então, para os idosos, né, nesse momento que vão fazer a 4ª dose, idosos com mais de 80 anos, já podem tomar, né, no mesmo momento a vacina contra a influenza, aproveitar a mesma ida, né, à unidade de saúde. Lembrando que a vacina da Covid, ela está, né, a 4ª dose para mais de 80 anos. Quem for tomar a 3ª dose, idosos com mais de 60, também pode tomar no mesmo momento a vacina da Covid e a da influenza. Já aproveita e atualiza, né? E aí fica em dia, então, com as imunizações, garantindo esse cuidado super importante com a saúde, né? Muito obrigada, viu, Caroline Schirmer, diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal da Saúde aqui de Porto Alegre. Uma ótima semana. Obrigada, boa noite a todos. E nós vamos atualizar agora os dados sobre a pandemia fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde. São mais de 2.281.000 casos confirmados de Covid no estado, onde 39.089 pessoas já morreram por causa da doença. 2 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, registraram-se aproximadamente 501 novos casos. Passa de 10.300 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.232.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 65%. O fim de uma linha universitária de ônibus causou polêmica aqui na capital. A prefeitura garante que estabeleceu alternativas satisfatórias para o trajeto, mas os usuários questionam a medida. A plaquinha ainda estava no terminal no campus do Vale da URGS, mas hoje a linha universitária D43 da Carris deixou de circular. A dona Loeci era passageira diária no trajeto para o trabalho. Agora precisa se adequar às mudanças. Os ônibus vão parando, faz a volta lá na Intercap até chegar no trabalho, né? Então fica difícil, né? Vai ampliar o seu tempo de viagem? Sim. Com certeza, e para todos, né? A EPTC explica que o trajeto até o mercado público vai ser suprido por outras 2 linhas existentes, que terão a oferta de horários ampliada. A 343, que faz o trecho pela Ipiranga, Osvaldo Aranha e passa pelo Hospital de Pronto Socorro, e a 353,
que da Ipiranga segue pela João Pessoa em direção ao túnel da Conceição até o centro. Essas foram as alternativas hoje. É mais tempo, né? E ainda a gente está com menos pessoas usando o ônibus. Agora eu quero ver quando voltar todo mundo e todo mundo pegar o mesmo ônibus, com menos opções. Hoje já tá a gente em pé, né? Quero ver quando voltar as aulas, porque agora a pessoa é bolsista aqui, né? Não é nem aluno ainda. Em nota, a EPTC argumenta ainda que a linha direta não é mais necessária, já que a implantação de faixas exclusivas para ônibus no trecho compensaria o tempo de viagem. E vai faltar água amanhã em 22 bairros de Porto Alegre. O abastecimento vai ser suspenso a partir da meia-noite desta terça-feira, devido à manutenção em estações de água. A ação é necessária para que o DEMAI possa realizar um serviço na estação de bombeamento de água tratada São Manuel e em outras unidades. Vai faltar água nos bairros Agronomia, Aparício Borges, Azenha, Boa Vista, Bom Jesus, Cascata, Chácara das Pedras, Higienópolis, Jardim Botânico, Jardim Carvalho, Jardim Sabará, Jardim do Salso, Lomba do Pinheiro, Menino Deus, Partenon, Petrópolis, Santana, Santo Antônio, Três Figueiras, Vila Jardim, Vila João Pessoa e Vila São José, além da empresa Ceitec. O abastecimento deve ser retomado na noite da terça-feira, mas, conforme a Prefeitura, a normalização pode se estender até a quarta-feira em regiões mais altas. A situação pode ser acompanhada no site da Prefeitura e no perfil do Twitter. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e a agenda cultural para a semana. Agora aqui no Morro Santa Teresa, são 6 horas e 46 minutos e faz 21 graus de temperatura. E a gente fala agora de futebol, porque o Grêmio é o pentacampeão gaúcho. O clube manteve a hegemonia aqui no estado ao conquistar o Campeonato Regional de 2022 após nova vitória sobre o Ipiranga de Erechim na Arena. Com mais de 40 mil torcedores na Arena, o Grêmio não deu chance ao Ipiranga no segundo jogo da final do Gauchão 2022. Vitória tricolor agora por 2-1. No primeiro duelo, em Erechim, o time de Roger Machado já tinha levado a melhor, por 1-0. No sábado, o triunfo gremista começou a ganhar forma no finalzinho do primeiro tempo. Bitelo, escolhido como homem do jogo, acertou a trave numa cobrança de falta. No rebote, Rodrigues deu de cabeça para Bruno Alves, que também de cabeça desviou para o fundo das redes. O 2-0 veio aos 32 minutos da etapa final, em novo lance de bola parada. Rodrigues aproveitou falha coletiva da zaga e bateu o goleiro Edson. A jogada foi checada e confirmada pelo VAR. Eric ainda descontou para a equipe de Erechim, mas era tarde demais. A festa foi mesmo tricolor na Arena. O Grêmio chega ao 5º pentacampeonato da sua história, feito que não alcançava desde 1989. Já no total de títulos regionais, os tricolores somam agora 41 conquistas contra 45 do rival colorado. E a terça-feira deve ter chuva em algumas áreas do estado. Vamos conferir no mapa. Na terça-feira, o tempo fica encoberto na maior parte do Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco avança vindo do Uruguai e tira a chuva de grande parte do estado. Algumas partes do norte ainda podem ter chuva, mas na maior parte do estado o tempo será seco. As temperaturas se mantêm estáveis e as máximas já ultrapassam os 25 graus na faixa norte. Porto Alegre tem um dia de sol entre nuvens e temperatura variando entre 19 e 23 graus. Em Dom Pedrito, na Campanha, a mínima será de 15 e a máxima chega aos 25. E na região norte, em Passo Fundo, os termômetros oscilam entre 16 e 25 graus. Tem mostra cinematográfica e música para diferentes gostos. Confira a nossa agenda cultural para a semana.
A partir de hoje, a Sala Redenção passa a exibir a mostra A Céu Aberto, que tem como temática filmes que se passam ao ar livre, em oposição aos cenários internos que as pessoas estiveram restritas durante a pandemia. Nessa segunda, é possível conferir os filmes franceses Conto de Verão e O Demônio das 11 Horas. A programação fica em cartaz até o dia 15 de abril, com sessões gratuitas no campus central da URGS. Amanhã, a partir das 9 da noite, o grupo finlandês Sonata Ártica, considerado uma das bandas mais importantes do cenário do heavy metal mundial, retorna a Porto Alegre. O show comemorativo aos seus 25 anos de carreira acontece no Opinião e vai reunir os grandes clássicos da banda. Informações na tela. Também na quarta, o Bar Opinião recebe o show dos discos Rastilho, de Kiko Dinucci, e Delta Estácio Blues, de Jussara Marçal. Os artistas se apresentam com banda completa e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Simpla. E a banda californiana Maroon 5 está de volta a Porto Alegre. A apresentação ocorre nessa quarta às 9 da noite no estacionamento da Fiergues. O grupo de Adam Levine vai passar ainda pelo México, Assunção, Punta Cana e Costa Rica. Informações no vídeo. Na quinta, a banda mineira Device lança seu mais recente álbum, Depois de Abrir os Olhos, no palco do Bar Ocidente, a partir das 9 da noite. Na mesma noite, o Projeto Chão, aqui da capital, lança o single Lábios de Gudan, que vem acompanhado de um videoclipe. Informações podem ser obtidas no site. E o rapper pelotense Zudzilla sobe ao palco do Opinião pela primeira vez nessa quinta às 11 da noite. Ele apresenta um apanhado de canções dos seus mais recentes trabalhos e vai estar acompanhado de uma banda Power Trio de Jazz e DJ Misha. Os ingressos na Simpla. Um texto fundamental na obra do escritor irlandês Oscar Wilde ganha os palcos em nova montagem. De Profundis foi publicado após a morte de Wilde e aborda a difícil experiência do autor que se impôs contra o conservadorismo e a homofobia. O espetáculo De Profundis, Epístola in Carcere et Vinculis, tem Elison Couto no elenco e direção de Dilmar e Gabriel Messias. As apresentações serão da quinta-feira até domingo e quem nos conta mais detalhes é o Gabriel Messias. Gabriel, então conta pra gente, né? Esse texto ele surge de um contexto muito terrível, né? Que foi a prisão do Oscar Wilde, sendo a acusação à homossexualidade. Por que vocês escolheram, então, montar esse texto, né? E qual a abordagem que vocês escolheram? Bem-vindo aqui ao Redação. Boa noite. Então, a escolha do texto ela foi feita pelo meu pai, né, o Dilmar. Ele já tinha uma versão mais longa há bastante tempo. Ele só não tinha achado um ator para encenar. E em 2019 eu atuei com Elison numa peça e o Dilmar convidou ele, chamou ele para participar do projeto. E foi depois desse início aí, né, a gente teve que diminuir bastante, porque o texto original é bastante longo. Eu entrei, porque logo de cara eu não tinha entrado, e começamos a ensaiar. No processo, né, na preparação do Elison, ele teve muito tempo, né? Ele teve que assimilar o texto, que é bastante denso, e acho que faz bastante tempo, né? O começo dos ensaios foram todos online, né? Por causa da pandemia, por áudio e por chamada de vídeo, e só depois de um tempo a gente começou a colocar no palco, assim, né? Ver como é que ia ficar e fazer o trabalho de corpo, o trabalho de ator mesmo. A gente está acompanhando imagens, então, do espetáculo, né, Gabriel, que você vinha falando, né, dessa preparação toda do Elison. É um monólogo, então, realmente tem essa exigência, né, pro ator estar ali o tempo todo, né, no palco. A gente está conferindo essas imagens. E, assim, que relação vocês acham que é possível estabelecer com esse período, né, a experiência do Wilde, que é do século XIX, para o público hoje em dia, né? O que esse
texto traz tão forte para vir sobrevivendo, né? Sim, o texto ele é muito engraçado porque ele é antigo, né? Mas tem falas do texto que a gente identifica em situações de hoje, né? A gente evoluiu bastante como humanidade, né, nesse quesito, mas em alguns momentos, em algumas situações, a gente sente que ainda falta um longo caminho para nós. E sentimos sintomas disso no dia a dia, né? Então é uma super oportunidade, né, de conhecer a obra de um autor essencial assim para qualquer biblioteca e também poder ver a montagem que vocês prepararam, né? A gente reforça, os ingressos podem ser adquiridos no local, né? Então, tanto de quinta a domingo, chegando um pouquinho antes das 8, pode comprar os ingressos por lá na Casa de Cultura. Isso, 1 hora antes. Perfeito. Então, muito obrigada, viu, pela entrevista, Gabriel Messias, que é diretor do De Profundis, né? Muito obrigada pela entrevista, sucesso nessa temporada e ótima semana. Obrigado, boa noite. E em meio à sua 18ª turnê europeia, o cantor e compositor Antônio Villerroy lançou o single Manhana, com participação especial de Bebeto Alves. A canção tem parceria também com Ana Carolina e Alé e integra o álbum Banquete de Villerroy, que vai ser lançado na íntegra até o final do primeiro semestre deste ano. O single é o segundo lançamento antecipado do álbum e está disponível em todas as plataformas digitais. A gente confere um trecho do clipe que está no canal oficial do artista. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite e se cuide. Es el tiempo que será tu sueño y tu mirar por la ventana que se abre donde pasa. Todo es mi cuerpo a descubrir un camino a donde ir. Cada vez que tú me llamas, como siempre, me llaman por la tarde. La vida es tan suave, yo me voy.